Essa aqui é a minha chiqueresma, amazonense, descendente de índio. Ela é minha esposa, minha enfermeira, que cuida de mim, minha auxiliar na obra. É uma grande bênção de Deus, que Deus colocou na minha vida. Amém. Quer falar alguma coisa, querida? Então fala. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Estou feliz de estar aqui junto com os irmãos. Amém. É um motivo de muita alegria conhecer mais uma parte do povo de Deus aqui. Amém. E amo a todo mundo. Sim, ontem o culto foi maravilhoso. Senti muita presença de Deus. E o Espírito Santo está aqui e vai falar com você dessa noite. Amém. Amém. Mas nós somos da Igreja Peniel. Eu estava de manhã cedo aqui, eu estava muito empolgado, como eu estou também agora. Nós somos da Igreja Peniel. É uma igreja que saímos da Lagoinha em 72 e lá nasceu o ministério com a recuperação. Nós trabalhamos com reabilitação de dependente químico. Eu também tenho um testemunho, também fui usuário, fui dependente, mas graças ao poder de Deus, hoje estamos de pé. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Amém? Glória a Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou impressionado com essa igreja, estou muito constrangido com a presença de Deus nesse lugar. Me faz lembrar uma época onde nós começamos uma igreja, um trabalho no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, divisa com São Paulo, e nós éramos em 40 irmãos, mas era um fogaréu tremendo. E o Espírito Santo estava mesmo presente. E de 40 nós fomos para 1.200 pessoas. E eu creio que aqui também não vai ser diferente. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Joel. Joel capítulo 3. Diz o texto que acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos sonharão, até os velhos terão visão. E estas coisas é para os nossos dias. Cantamos o hino aí, né? Olha, os homens na força e no poder de Deus, eles entraram em fornalha de fogo acesa. Olha que na época o Espírito vinha sobre o homem e depois ele voltava para Deus. Eles fecharam boca de leões no Velho Testamento. Mas já aqui Jesus está fazendo uma promessa. Alguns historiadores dizem que foram 40 dias depois da ressurreição, Jesus comendo com os discípulos, participando da comunhão. Ele disse: olha, vocês não ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Poder aí é uma palavra hebraica que significa dínamo, significa explosão. E esta explosão está nessa igreja, irmãos. O poder de Deus. É isso que a gente prega, é isso que a gente vive. A gente vive totalmente dependente dele. Totalmente dependente dele. Amados, e essa questão de poder de Deus é muito importante. Nós, como servos de Deus, nós não somos religiosos, nós não somos cumpridores de regras, nós não somos apenas aqueles que vão na igreja, mas nós somos daqueles que andamos com Deus. Nós somos daqueles que participamos, que vivemos a vida de Deus. Aquele que um dia, ele chamou, ele colocou nome em cada estrela, você já imaginou? Ele chama a estrela pelo nome, cada uma delas. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus que um dia derrubou a muralha, é o Deus que um dia fez o mar se abrir e o povo passar. Ele está no meio de vós. Ele está aqui. Nós às vezes ficamos muito limitados, né? Eu, amado, sempre fui muito limitado. Eu tinha uma vontade de pregar na igreja, viu, pastor? O pastor não deixava, não. Eu era meu primeiro serviço na igreja foi ser zelador da igreja. Eu era tagarela demais. O pastor nunca deixou. Ele falou: não, você não prega, você prega só na praça. Eu amém. Mas eu sei, depois que Deus me batizou com o Espírito Santo, esse fogo sempre queimou dentro de mim, irmão. Aí era eu, a Vanessa e o Paulinho. Nós pregávamos na Praça das Bandeiras, lá para os meados de 1989. Só que não vinha ninguém para a igreja. E eu gritava, mas não vinha ninguém para a igreja. Aí eu fechei a porta do templo um dia, pastor, e falei com Deus: hoje, se o Senhor não me dá um culto diferente, eu nunca mais prego a tua palavra. Pedro, numa pregação só, converteram 3.000 pessoas, Senhor. Eu prego toda semana, não vem ninguém. Paulinho chegou, Vanessa chegou, já era umas 5:30 para 6 horas, para irmos para a praça. Eu estava suado de tanto clamar, de tanto orar. E nós fomos para a praça. E eu falei com a Vanessa e com o Paulinho: hoje o culto vai ser diferente. Mas quando chegamos na Praça das Bandeiras, o que tinha lá era um forró. E o negócio era forte, era um furducho. Eu falei com Deus: se eu te peço um culto diferente, agora eu chego aqui, tem um furducho. E a sanfona comendo, o povo. E aí o Espírito de Deus falou comigo: aonde tu pisares a ponta do teu pé, eu tenho te dado como herança. Eu subi, eu fui lá no Soloprasta, no meio da praça, e falei com o Soloprasta que estava colocando a música: é a hora de nós fazer o culto aqui, senhor. E todo domingo nós fazemos, é meia hora de culto. Ele falou: como é que é esse negócio de culto? Eu falei: nós vamos falar de Deus. Ele já foi passando o microfone, foi me passando o pedestal, e eu já peguei aquele microfone, já comecei a falar, minha voz já saía até lá dentro da linha de trem. E eu falei: ninguém precisa ir embora, não vai ter. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos orar para abençoar vocês.
E nesse dia já chamei o Paulinho para tocar, chamei a Vanessa. Amados, foi um avivamento tremendo, porque a igreja naquele dia, ela ficou lotada. Eu levei gente no guidão da bicicleta, eu levei gente na garupa, eu voltei para buscar de novo, porque é poder de Deus. Mas o interessante é que sempre que Deus vai agir, nós vamos encontrar obstáculo. Sempre quando Deus for agir na sua história e for algo tremendo de Deus, você vai encontrar obstáculo. Fala isso com seu irmão. Você vai encontrar oposição. Sempre. Quando eu fui para casar, agora vai. Quando eu fui para casar, aquela linda morena lá, chiquerésima, eu estava numa obra em Campo Grande. Falei para ela que ia casar com ela. Ela falou: você vai casar mesmo? Eu falei: vou casar. Crente não namora, crente casa. E eu fui para casar, e na época eu estava até aposentado, viu? Mas quando eu fui para casar, me tiraram tudo de mim. Eu fiquei sem oferta, me tiraram até a aposentadoria. E eu fui para casa da sogra. A minha sogra sentou na minha frente e falou: você vai estar aqui, mas você vai estar pagando a conta de luz. Eu falei: agora eu estou enrolado, como é que eu vou fazer? Eu lembro como se fosse hoje. Ela sentou na minha frente. Ela falou: agora tu está lascado. Mas eu comecei a orar, irmão. Comecei a orar a Deus. Quis fugir do casamento, mas eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, como é que pode esse negócio? Tem um amigo lá de São Paulo me ligou, falou: olha, eu estou mandando uma oferta para você. E quando eu olhei a oferta, eu falei: nós vamos casar amanhã. E chegou uma oferta daquele jeito. E ela falou para mim: você vai casar, já vai, não vou sair, vou comprar aliança, vou marcar o casamento e vamos casar. E pela fé nós casamos. E eu era só para pagar a conta de luz. Deus me abençoou tanto que era botijão de gás, eu comprava, não tinha. Eu comecei a viver de ver saldo na conta, pastor. Que Deus falou comigo que ia me abençoar. E como Ele abençoou, depois nós fomos ser zelador da igreja novamente. Eu falei: chiquerésima, pode lavar banheiro, vamos limpar, é para Deus. Chegou lá a tesoureira da igreja, falou: nós só podemos te dar R$100. Eu falei: glória a Deus. Mas nesse mês Deus me mandou uma oferta de 4.600. Porque é o poder de Deus. E Deus quer isso. Ele tem isso comigo. Não só eu, não sou especial não. Talvez eu seja até pior do que vocês. Nós somos todos iguais. O que acontece é que Deus quer intimidade, como Ele estava tendo intimidade com os discípulos. É você dobrar o seu joelho, independente de hora. O homem e a mulher de Deus têm que aprender a renunciar a sono. Tem que aprender, que nem o irmão estava falando aqui, né? A crescer para baixo, a criar raiz, enraizar. Haja o que houver, eu não abandono o Senhor. Os discípulos aqui, amados, quando a gente estuda os evangelhos com mais cautela, com mais propriedade, a gente vai perceber que eles estavam assustados, estavam com medo
dentro do quarto, dentro de casa. Aí Jesus chega no meio deles, a paz esteja convosco. Olha, mas os medrosos saíram. Depois de Atos 2, onde eles recebem poder, onde eles recebem o dínamo, onde eles recebem a força, onde eles recebem o próprio Deus, o Espírito de Deus neles, aí eles saem para revolucionar o mundo. Jesus, com 12 homens, revolucionou o mundo inteiro. 12. A rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth, ela disse: eu tenho mais medo de um homem de joelho do que de um exército. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Nós podemos mudar, né? Nós podemos ficar mais bonitos, né? Podemos até ficarmos mais sofisticados, mas Ele não saiu do lugar. Ele continua no trono. Ele é o El Shaddai. Ele é aquele que disse um dia para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão já estava bastante avançado em idade. Será que Deus estava pedindo perfeição para ele? Deus estava pedindo integridade. Deus estava pedindo honestidade e sinceridade. Isso. E quando nós aprendemos a andar na presença dEle, a se mover nele, nós vamos ter tanta experiência com Deus, amados. Se fosse contar as experiências, nós íamos até amanhã cedo. Ou talvez mais uns 3 dias aí. Mas, amados, é andar com Ele. Cadê o Cauã? Faz favor aqui. O que eu fizer, você faz. Vai atrás de mim. Amém? Deus é isso, amado. Onde eu vou, Ele vai comigo. Aonde eu vou, Ele vai comigo. Ele está sempre comigo. Se eu sento, Ele também senta. Olha que maravilha. Mas se eu levanto, Ele também levanta. Ele está sempre comigo, amados. Se eu deitar, Ele deita comigo. Se eu levantar, Ele levanta primeiro do que eu. Vou contar mais uma experiência. Nós vamos começar um outro trabalho em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal. Pois é, pastor. Cheguei lá e eu estava já cheio de roupa de grife, aquela coisa tudo. Deus tinha me abençoado. Uma terra vermelha. E o pastor falou: aqui você tem que ficar na brecha. Eu falei: amém. O pastor me pôs para lavar um monte de pano sujo. Falei: glória a Deus, né, pastor? Amados, a sopa, pelo amor de Deus. O pão, você tinha que tirar aquele negocinho roxo, né? Aquele negocinho para poder comer. Aí eu fui orar. Falei: pastor, vou orar a Deus. E Deus me deu uma palavra, irmãos. Eu
nunca mais esqueci. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu falei ao pastor, com o seu consentimento, eu posso sair, eu vou atrás de uma mistura, porque não é possível. Nós estamos falando de um Deus aqui, que é o dono do ouro e da prata, e eu tenho uma palavra de Deus. O senhor permite? Eu peguei a bicicleta e fui. Deus me levou num açougue, cheguei lá, a mesma palavra, e queimou no meu coração. Aonde tu pisares a ponta do teu pé, eu tenho te dado. Mas quando eu falei com o proprietário, eu falei com o balconista, eu quero falar com o proprietário, e eu falei com ele, fui bem educado com ele, falei: olha, nós estamos começando uma obra aqui, é de cunho filantrópico, nós não visamos lucro, é um trabalho social, nós vamos estar trabalhando com dependente químico. O senhor pode ajudar nós com mistura, seja lá o que for que o senhor arrumar para nós. Eu não posso arrumar nada para você, desse jeito. No outro dia, sabe onde é que eu fui? No mesmo açougue. Ele falou: você está louco? Eu falei: não, nós estamos começando o trabalho aqui, não arrumo nada. Mas eu tinha uma palavra, que é uma palavra rema. No outro dia, sabe onde é que eu fui, irmão? Aonde é que eu fui, irmão? No mesmo açougue. E eu fui 7 vezes, até ele colocar as 2 mãos. O que você tanto deseja? Eu falei: desejo mistura para casa de recuperação. Ele falou: para começar, eu vou te arrumar 4 quilos de carne moída. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Amado, aquele açougueiro, ele nos deu carne até para fazer churrasco na casa de recuperação. Porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir, e nem é filho de homem para se arrepender. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E Deus fala também nos nossos dias, irmãos. Nós não somos bode, nós somos ovelha do pasto do Senhor, amém? Nós temos um pastor, e esse pastor, ele nos conduz, ele quer nos conduzir a pastos verdejantes, ele quer nos conduzir às águas tranquilas, ele quer nos ungir com óleo de alegria, ele quer nos amparar, mas é necessário nós termos intimidade, amém, irmãos? Esse dízimo aqui é para mim e para você, amém? Se você já foi batizado com o Espírito Santo, glória a Deus, amém? Mas se você não foi, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, amém? Eu busquei até pular de joelho, irmão, porque na hora da crise, na hora das coisas difíceis, nós precisamos de poder de Deus, amém? Na hora da perseguição, que nem nós cantamos aqui, na hora das pressões, nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos estar arraigado nele. A hora que eu estou sozinho, passando por uma prova, aí que eu tenho que entender. O
o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. O Senhor Jesus falou mais: aquele que guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Habita em nós. Por isso que não podemos perder. Voltando um pouquinho para nós encerrar. Vamos encerrar já, viu, pastor? Agora vai encerrar mesmo. No texto de manhã, que eu li de manhã. Li não, estava aqui. A presença de Deus. Davi sabia disso. Davi mandou buscar a arca porque ele sabia que a arca simbolizava a presença de Deus, e a arca estando em Jerusalém, que era o lugar dela, e não ia faltar provisão, não ia faltar alegria, não ia faltar esperança, não ia faltar nada disso. Por isso que ele manda buscar a arca, mas só que ele manda buscar e manda colocar ela em cima de um carro de boi. E quando nós estudamos acerca disso, para buscar onde a arca, como a arca deveria ser carregada, os levitas deveriam estar tocando, o sacerdote carregando, ia ter que estar, iam ter que estar oferecendo sacrifício. Mas agora Davi estava fazendo a coisa certa de maneira errada. E se nós fizermos a coisa certa de maneira certa, segundo as implicações do reino, segundo as implicações da graça, segundo as implicações do Evangelho, nós vamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus. Amém, pastor? Eu agradeço muito. Essa igreja é uma igreja viva. Deus está se movendo nesse lugar de uma maneira maravilhosa. Eu tenho vontade até de arrumar minhas coisas e vir para cá. Sério? Presença tremenda, pastor. Presença tremenda. Eu lembrei da igrejinha que nós começamos lá. Hoje é uma catedral, a maior igreja que tem no Mato Grosso do Sul, da Peniel. Até maior do que a sede. Nós começamos com 40 pessoas. Mas, olha, amados, o poder de Deus foi tão grande sobre aquela igreja. Teve uma profecia: canta alegremente, ó filha de Sião. Alegra-te, ó estéril, porque tu serás mãe de muitos filhos. Firma bem a sua estaca, porque transportará para a direita e para a esquerda. Ninguém poderá te deter. E nós crescemos, e nós abraçamos. Poder, o pastor fez retiro lá, pastor. O pastor começou a fazer retiro lá, que as pessoas tinham que começar, as pessoas começaram a ter que sair carregadas do templo, de tanto poder de Deus. O pastor caiu lá atrás do púlpito, não levantou mais. Tremendo. Adolescente, criança falando em língua de anjo. Poder de Deus. Depois ninguém segurou mais. A igreja lotou de tal maneira que não tinha mais como sentar. As pessoas tinham que chegar mais cedo. Lá era mais bicicleta do que carro, né? Então tinha estacionamento de bicicleta. E as pessoas começaram a ver, assistir o culto pela janela. Foi obrigado a sair de lá e ir para um templo, amado, que estava para caber 1.200 pessoas. Também lotou. E Deus não mudou. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Estou muito feliz com a presença de Deus, com essa igreja, com esses adolescentes cantando, sabe? Eu fico pensando, imaginando, poxa, estamos voltando. Eu creio que vai voltar tempos, sabe? Como foi no tempo de Wesley, tempo de Fini, homens que queimavam, sabe? E aqui tem gente queimando na presença de Deus. O fogo está queimando. O negócio é forte.
Mas eu agradeço a Deus por vocês.